Bom dia mais uma vez, queridos. Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, hoje nós estamos encerrando a nossa última série de sermões do ano. No final das contas, quando nós percorremos a nossa série, que se intitula O Fim das Nossas Buscas, nós identificamos uma coisa muito importante, que nas nossas buscas, na realidade, o que nós precisamos mesmo é de quem? De Jesus. Jesus Cristo é de fato aquilo que nós precisamos. E hoje, para encerrarmos essa série, nós iremos abrir no Evangelho segundo João, capítulo 15. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 10. Amém? João, capítulo 15, verso 1 a verso 10. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra e diante dela nós ansiamos que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nos guie, nos dê direcionamento, transforme o nosso coração, para que nós possamos a cada dia nos tornarmos mais parecido contigo. Essa é a oração que nós fazemos, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando na reta final do ano 2023, certo? Daqui a pouquinho já é 2024. E a gente já começa a ver já nos portais de notícias, já consegue ver nos canais de televisão, aquelas famosas retrospectivas, certo? Onde se passa tudo, quais são os principais acontecimentos do ano de 2023. E nessa época também nós aproveitamos para fazer a nossa própria retrospectiva, certo? Nós olhamos para trás, olhamos para tudo que nós fizemos ao longo do ano e meditamos sobre isso. Além disso, nós também fazemos aquela listinha tão famosa, aquela listinha do que fazer para o próximo ano, certo? Quais são as resoluções para o ano de 2023? E normalmente, salvo algumas exceções, essas listinhas têm alguns pontos em comum. Normalmente em 2024 eu quero gerir melhor o meu dinheiro. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero começar um namoro. Eu quero sair do aluguel. Eu quero expandir os meus negócios. Mas a mais comum mesmo, e aí eu estou me colocando aí em primeiro lugar também, é aquela resolução da dieta. Não? Eu vou começar a academia em 2024. Lá no primeiro dia, assim que a academia abrir, eu estarei lá. Não é assim? A gente não quer
chegar no shape em 2024, não é isso? Quem nunca, meus irmãos, pagou academia sem frequentar? Eu já paguei 1 ano. Mas só de pagar parece que vai 1 quilinho a menos, não é não? Então, meus irmãos, esse não é um costume somente da nossa época. Há mais ou menos 3.000 anos atrás, os babilônios também faziam essas listinhas. Chegavam no final do ano e falavam assim, olha só, então vamos lá. O que eu fiz de errado esse ano? Isso aqui, então não vou fazer mais. Vamos então, vou colocar na listinha o que eu quero fazer no próximo ano. E desde essa época, meus irmãos, pasmem, poderia não ter academia, né? Mas aquilo que estava na listinha ali, 90% ia por água abaixo. E a gente não conseguia, e eles não conseguiam concluir. Bom, o que é importante sabermos dessas listinhas? Nada de místico vai acontecer do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Não é porque nós colocamos ali aquele monte de coisa, aquele monte de meta nas nossas listinhas, que aquilo vai acontecer. Não é verdade? Não é um gênio da lâmpada sai no dia 1º e fala assim, agora eu vou realizar todos os seus desejos da listinha. Infelizmente, isso não acontece. E para ilustrar isso, eu tenho um caso muito engraçado na minha família, e antes que os irmãos se escandalizem, essa pessoa não é crente, certo? Vou fazer essa ressalva aqui. Estávamos lá em Niterói, na praia de Caraí, na virada do ano lá, para ver os fogos. E aí essa pessoa, que eu vou falar, ela não está assistindo, é minha mãe, ela falou assim, olha só, eu vou levar aqui um kit que tem lentilha, que tem espumante, que tem isso e aquilo, porque aí se eu comer isso num primeiro momento do ano, eu vou ter sorte no próximo ano. Não comam carne de galinha porque ela cisca para trás. Você tem que comer carne de porco porque ele vai fuçar para frente. Aí sua vida vai para frente. Essas eram as simpatias, né, entre aspas, que a minha mãe fazia na virada do ano. E aí, eis que ela coloca ali o espumante na taça dela, espera a contagem regressiva para o ano que estava chegando, e aí começou ali os fogos de artifício e tal, e ela deu um gole. Ela disse que ela tinha que dar um gole e jogar o resto para trás, né, que aí as coisas ruins iam embora. E ela vai e joga aquela taça para trás, aquele espumante cai no rosto da moça que estava atrás dela, e a primeira coisa que aconteceu no ano dela foi uma briga generalizada dela com a família da moça, que estava toda molhada no ano que estava começando. Então, de fato, acho que não deu muito certo essa, entre aspas, simpatia que ela estava fazendo. Certo? Bom, certamente estabelecer uma meta no final do ano não garante automaticamente que ela vai se concretizar, como eu havia dito. Mas é importante numerarmos aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente deseja fazer no ano que está chegando. Porque se a gente não lista, a gente não vai focar em fazer aquilo dar certo. Não é verdade? Aí vamos nos voltar, então, para essa listinha. A grande pergunta, quando nós olhamos para essa listinha, é: Jesus aparece nessa lista? Quantas vezes Jesus aparece nas nossas listinhas de Ano Novo? O aprofundamento da nossa vida com Deus, o nosso tempo devocional, colocar a nossa vida a serviço do Senhor, tudo isso aparece nas nossas listinhas de início de ano? E a nossa retrospectiva, quando a gente faz a nossa retrospectiva do ano que se passou, nós conseguimos analisar e verificar que, de fato, nós frutificamos para o reino de Deus? Nós demos muito fruto para a honra e glória do nosso Senhor? O texto que nós acabamos de ler está localizado ali no contexto da última ceia. Jesus havia lavado os pés dos discípulos, havia predito que ele seria traído, que ele seria negado por Pedro. E a partir do capítulo 14, nós vemos que Jesus começa a encorajar os discípulos a enfrentar o que viria. Ele afirma, a partir de então, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. E ele promete também enviar a quem? O Espírito Santo, o Consolador. Então, no capítulo 15, no verso 1 que nós acabamos de ler,
Jesus vai desferir aqui o seu último grande dito: eu sou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O profeta Isaías, lá no capítulo 5 do seu livro, vai dizer que Israel foi a vinha que o Senhor plantou. Então, o Senhor plantou, limpou, cuidou, colocou muros de proteção, regou, fez tudo o que um bom agricultor deveria fazer. Mas, a despeito de todo o esforço que o Senhor havia feito, o que aconteceu? Ao invés de produzir frutos doces, Israel havia produzido frutos amargos, uva brava, frutos que não poderiam ser utilizados para nada, não serviam para nada, não tinham qualquer utilidade. Mas agora Jesus está dizendo que quem é a videira verdadeira? Não é Israel, é o próprio Cristo. Então, ao contrário de Israel, Jesus aqui está se colocando como plenamente capaz de sustentar os ramos para que eles deem muitos frutos. E ele vai dizer mais: todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai, que é o agricultor, corta. Ele afirma também no versículo 4 que nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer em quem? Na videira, que é Cristo. E no verso 6, ele vai dizer que o ramo que não pertence à videira é jogado fora e seca. Esses ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, meus irmãos, nós conseguimos, lendo esse texto, perceber o quão profundo e o quão grave é o que o Senhor Jesus está nos dizendo? Quem são aqui os ramos produtivos e quem são os ramos improdutivos? Comentando sobre esse texto, William Hendrickson vai dizer o seguinte: Jesus está tratando aqui de dois grupos: os cristãos que são verdadeiros e os cristãos que são nominais. Isso significa, então, meus irmãos, que os ramos produtivos representam os genuínos seguidores de Jesus Cristo, que é aqueles que verdadeiramente vão desfrutar de uma ligação íntima com Cristo, que é a videira. Já os ramos improdutivos representam os cristãos que são impostores. Essas pessoas, elas professam de fato uma fé histórica, só pela boca, que não vem do coração. Elas também seguem a Jesus, dizem estar nele, mas são incapazes de produzir um fruto sequer. Esses ramos que são ruins, ou seja, esses crentes, esses cristãos que são nominais, eles serão cortados e lançados ao fogo. Jesus aqui, meus irmãos, está tratando da condenação eterna. Infelizmente, pinta-se por aí a figura de um Jesus que é meio hippie, né? Um Jesus que é paz e amor. Jesus que é, né, a vida é bela, tudo é florido. Não é isso que a gente escuta muitas vezes por aí? Tudo vai ser muito tranquilo na sua vida, tudo vai prosperar, só vai ter bondade. Isso, meus irmãos, é o falso evangelho. Porque, na verdade, quando nós falamos sobre o evangelho, sobre a notícia boa do evangelho, antes a gente tem que falar que há uma notícia ruim, que nós pecamos e que aqueles que não estão em Jesus Cristo estão caminhando a passos largos para onde? Para a condenação, para o fogo do inferno. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o próprio Cristo é aquele que mais fala do inferno, que mais fala da condenação. Então, esse papinho do Jesus hippie não é tão verdade assim. Jesus está nos alertando sobre o que pode acontecer àquelas pessoas, aqueles cristãos que de fato não estão nele. Vamos observar aqui, meus irmãos, 5 elementos de punição para o homem que rejeita a luz de Cristo. Primeiro, ele é lançado fora como um mero ramo. Ele já está condenado. Aí nós encontramos essa fala em João 3, verso 18. Ele será lançado fora. João 6, verso 37. Ele seca.
Embora uma pessoa possa ter a sua vida prolongada, ela não terá paz se não estiver em Jesus. Isso nós encontramos em Isaías 42:18. Não haverá nenhuma alegria nessa pessoa. Joel, capítulo 1, verso 12. Terceiro, e esses ramos serão apanhados ou reunidos. Nós encontramos em Mateus, capítulo 13, verso 30. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio, atem-no em feixes para ser queimado. Nós também encontraremos isso em Mateus 13, 41 e Apocalipse 14, 18. Quarto, serão lançados no fogo. Encontramos em Mateus capítulo 13, 41. O Filho do Homem mandará seus anjos e ajuntarão de seu reino todos os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Também encontramos essa afirmação em Mateus 7, 19, 13, 50 e Apocalipse 20, versículo 15. E por fim, serão queimados. Mateus 25, verso 46. E eles irão para o castigo eterno. Aqui, meus irmãos, ser queimado não significa que será aniquilado, que deixará de existir, mas que ele continuará existindo por toda a eternidade, em sofrimento, por toda a eternidade. Então, meus irmãos, não faltam afirmações nas Escrituras sobre a condenação eterna. E, infelizmente, nós tapamos esses versículos, jogamos para debaixo do tapete e não consideramos a gravidade de tudo isso que Jesus está nos dizendo. Na prática, meus irmãos, nós temos vivido esse senso de urgência que as Escrituras nos insta a fazermos. Há apenas uma única chance. Há muitas religiões por aí que pregam que nós voltaremos, reencarnaremos, e aí vamos purgar até, de fato, pagar por tudo que a gente fez. Meus irmãos, isso não é bíblico, isso não é verdade, e serve apenas para criar falsas esperanças para um coração que não quer se arrepender. Quando nós verdadeiramente encontramos a Jesus, a nossa atitude deve ser de arrependimento, de deixar tudo aquilo que nós fazíamos, que iam contra os preceitos de Deus, para trás. Vocês se lembram qual era o nosso tema do ano de 2023? Alguém se lembra aí? Alguém se lembra? Fizemos pouca propaganda, né? Nossa vida, nossa missão. O que isso queria dizer, meus irmãos? Que basicamente, onde quer que nós estejamos plantados, ali nós deveríamos cumprir o nosso papel. Seja na nossa família, dentro da nossa própria casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso bairro, onde quer que o Senhor nos colocar, ali nós devemos cumprir a nossa missão, ali nós devemos dar frutos. E qual foi, de fato, o nosso saldo esse ano? Quantas pessoas nós efetivamente evangelizamos no ano de 2023? Gálatas 5:22 nos informa que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem é que desenvolve isso em nós, meus irmãos? O Espírito Santo, porque de fato é um fruto do Espírito Santo. Só que tem uma coisa que a gente deve ponderar a respeito disso. A velocidade com que essas virtudes são desenvolvidas na nossa vida depende de cada um de nós, porque elas participam do processo de santificação. E aí eu pergunto mais uma vez, para mim e para vocês, as virtudes do fruto do Espírito Santo têm sido plenamente desenvolvidas nas nossas vidas, meus irmãos? Observem que Jesus aqui insiste em dar ênfase na afirmação de que nós devemos permanecer nele. No verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 5º. Verso 7º. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Permanecerão, permanecerão, permanecerão. O que Jesus está querendo dizer com permanecer nele? O grande significado dessa alegoria da videira e dos ramos é que, na verdade, somente quem permanece em Jesus Cristo poderá, de fato, dar frutos. Essa verdade também implica na condição de que é impossível um ramo estar na videira verdadeira e ser definitivamente improdutivo. Porque o Pai, como um bom agricultor que é, dispensa os cuidados necessários para que os ramos produzam. O que acontece, então, com aquele ramo que não está produzindo tão bem? É podado, é limpado, para que ele produza novos frutos. Então, de fato, meus irmãos, é impossível estarmos verdadeiramente ligados a Cristo, a videira verdadeira, sem produzirmos frutos. A alegoria que nós estamos falando sobre a videira, sobre os ramos, demonstra que tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus existe de maneira igualitária. A responsabilidade humana pode ser vista claramente nessas palavras: aqueles que permanecem em mim. Jesus está instando que nós permaneçamos nele, certo? Mas logo em seguida ele vai dizer o seguinte: porque sem mim nada podem fazer. O que ele está dizendo aqui? A soberania de Deus está presente, porque de fato, se não é Jesus, o que nós podemos fazer? João 15, capítulo 5. Então, esse nada, sem mim nada podemos fazer, significa a incapacidade que nós, seres humanos, temos de fazer qualquer bem com relação a Deus. Então, o homem definitivamente não pode contribuir para a sua própria salvação. Isso significa que esse nada inclui não somente a produção de frutos, mas o próprio ato de permanecer na videira. Então, quando nós permanecemos em Cristo, de fato, nós estamos fazendo isso com a nossa própria força? Não. Nós estamos tomando a iniciativa de ter frutos? Sim ou não? Sim, estamos tomando a iniciativa de ter frutos. Só que, ao mesmo tempo, a palavra de Deus está dizendo o quê? Se não é Cristo, nada podemos fazer. Então, tudo isso precisa caminhar em conjunto. Deus é soberano. É Deus que faz com que nós produzamos frutos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos responsabilidade em dar esses frutos. Qualquer ideia aqui de autogratificação, de autossalvação, ou seja, salvação por obras, está caindo por terra. Porque, de fato, nós dependemos de Cristo. Não é pela nossa força que, de fato, nós vamos conseguir produzir frutos para o reino. É certamente verdade que, uma vez que o homem seja verdadeiramente salvo, ele permanece salvo para sempre. Contudo, Deus não conserva um homem no caminho da salvação sem que haja empenho, diligência e vigilância por parte do homem. E a força para assim perseverar na fé sempre é de Deus e dele somente. Nós podemos ver um exemplo da responsabilidade humana e da soberania de Deus em Atos dos Apóstolos, numa conexão que há no texto lá do capítulo 27, entre uma tempestade e um naufrágio pelo qual Paulo estava envolvido. Deus diz o seguinte no verso 22: nenhuma vida se perderá entre vocês. Só que quando Paulo vai se dirigir ao centurião e aos outros soldados, ele vai dizer
Seguinte, no verso 31. A menos que esses homens permaneçam a bordo, vocês não poderão salvar-se. Então, como a gente caminha com esses dois textos juntos? Deus está dizendo categoricamente: nenhuma vida se perderá entre vocês. Só que logo em seguida o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a menos que esses homens permaneçam a bordo, vocês não poderão salvar-se. E aí? Eles podem não se salvar, mas Deus falou que todo mundo ia se salvar. Como é que a gente faz com esse texto? A palavra aqui, meus irmãos, não está entrando em contradição de maneira alguma. O fato é que ninguém seria perdido. Como de fato não perdeu, ninguém se perdeu. Mas por que não se perderam? Porque aqueles homens permaneceram a bordo. Então, conseguem entender como a nossa responsabilidade em fazer algo caminha com a determinação de Deus, com a soberania do Senhor? Então, não é porque Deus decreta algo que nós estamos livres de fazer algo para que aquilo se concretize. Certo? Se nós guardamos os preceitos de Cristo, é porque nós o amamos. João capítulo 14, verso 15. E se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Toda hora nós vemos isso nas Escrituras. Nós guardamos os preceitos porque nós amamos Jesus, mas nós só amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Então, a nossa responsabilidade sempre caminhando com a soberania de Deus. Então, a essa altura, todos aqui concordam já comigo que a salvação é uma obra que é única e exclusivamente vinda do Senhor? Todo mundo está na mesma página aqui? Se não, vamos ler pequenos trechos rapidamente. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvação pela fé. Nós não fazemos nada. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minha mão. João 10, 18, dizendo que, de fato, aqueles que são do Senhor não podem ser arrancados dele. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e vocês serão salvos, você e o de sua casa. Atos 16, 30 a 31. Ou seja, irmãos, nós, a todo momento que olhamos para as Escrituras, nós vemos que a salvação vem do nosso Deus, que a salvação é um dom, uma dádiva, um presente do nosso Senhor, que Ele dá a todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Todo aquele que nasceu de novo, nós vimos isso numa pregação há pouco tempo atrás, em João 3, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que nasceu em Jesus, precisa agora crescer em Jesus. Então, por que até agora eu estou falando sobre o fato de que nós somos salvos pela graça de Deus, porque a nossa salvação, a nossa justificação vem do Senhor? Por que eu estou ressaltando isso toda hora, nesse momento? Porque o fato é que isso é o Senhor quem faz. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que nos justifica. Mas a gente coloca um ponto final aí. Eu fui salvo, então ponto final. Eu fui justificado, então ponto final. Não tem nada além disso depois da nossa justificação. Uma vez justificado, uma vez salvo, salvo para sempre. Ok. Mas nós somos instados agora a continuarmos o processo de santificação. Não é isso? Somos justificados por Deus. E agora nós somos instados a permanecermos em um processo de santificação. Aí, agora sim, é comigo. Eu vou cooperar com o Espírito Santo de Deus para que cada vez mais eu dê passos no sentido de ser mais parecido com Jesus Cristo. John Wesley, que é um famoso teólogo cristão, ele vai dizer o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação
tira o mundo do cristão. Então, o primeiro passo é: o Senhor nos tira do mundo. Só que tem alguns resquícios aqui no nosso coração, não tem não? Tem algumas coisas ali sujas que ficaram ainda por serem limpas, não é isso? Esse aparar de arestas, aí é com a gente. Nós somos instados a permanecermos firmes no processo de santificação. Então, o objetivo, meus irmãos, da videira é dar frutos, certo? O objetivo da videira é dar frutos. Os ramos dão frutos. Então, assim, nós somos chamados a frutificar para o reino de Deus. As Escrituras vão nos mostrar que o crente que não frutifica, mais cedo ou mais tarde, dá sinais externos da sua fraqueza espiritual. Ou seja, por que nós precisamos, de fato, nos colocarmos num processo de santificação? Porque o Senhor vai exigir de nós frutos. Ele exigirá de nós que nós possamos dar frutos para a honra e glória dele. E aí, quais são os sinais externos que nós damos quando nós estamos em fraqueza espiritual, quando nós não estamos verdadeiramente colocados nesse processo de santificação? Primeiro, nós nos tornamos incapazes de nos aprofundarmos na doutrina. Nós conseguimos entender apenas as coisas mais simples do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós somos instáveis na fé. Nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Efésios 4, versículo 14. Nós ficamos desinteressados pelas coisas espirituais. Nós encontramos mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. Nós somos apenas espectadores e não participamos efetivamente na igreja onde nós congregamos. Hebreus 10, verso 25. Nós não entendemos a importância de viver como comunidade de Cristo. Nós não evangelizamos. Nós não temos a consciência formada pelas Escrituras, mas pela opinião de outras pessoas. Nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós roubamos crédito de Deus para nós mesmos. Nós criamos ídolos e nos entregamos a eles. E muitas vezes esses ídolos não são ali o santo ali de gesso, não é isso não. Nós criamos ídolos que são muitas vezes pessoas que nós amamos, colocamos elas no lugar que deveria ser Deus no nosso coração. Ou às vezes idolatramos o dinheiro, idolatramos o sucesso. Nós temos temperamento sensível, egoísta, nos ofendemos facilmente com qualquer coisa. Então seria, meus irmãos, errado da minha parte pensar que cada um de nós aqui, que estamos aqui nessa manhã, enfrentamos pelo menos um desses problemas? Será que não há ninguém entre nós que está sem vontade de ler a palavra de Deus, que está sem vontade de orar? Será que não há ninguém aqui que não tem vontade alguma de servir ao Senhor na comunidade, nem as pessoas que estão à sua volta? Será que não há aqui ninguém que não tem a mínima vontade de vir à igreja, mas o faz porque as pessoas externas a ele cobrarão? Será que não há ninguém aqui que não sente mais o seu coração arder quando fala do Senhor? Meus irmãos, todos nós precisamos estar alicerçados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Todos nós precisamos que o Espírito Santo de Deus termine a obra que começou na nossa vida, no início do nosso processo de conversão. Então aqui, meus irmãos, eu não estou nessa manhã falando para vocês porque eu vim com uma solução mágica, que eu vim aqui reinventar a roda, que eu vou falar algo aqui que vocês nunca ouviram. Talvez se você estiver esperando que eu te diga alguma coisa de maneira revolucionária para transformar o seu ano de 2024 em um ano com muitos frutos,
como aqueles banners, né? Emagreça 20 quilos em uma semana, aquelas coisas milagrosas ali, tão rápidas, que acontecem do nada. Infelizmente, eu tenho que te frustrar, eu não tenho essa receita para vocês. Vocês ouviram o texto que nós lemos. Nós somos limpos pela palavra de Deus. No verso 3, somos limpos pela palavra. Então, o sinal de que nós estamos vivendo o amor de Deus é quando nós estamos obedecendo verdadeiramente os mandamentos dele. Então, agora vamos voltar, meus irmãos, para a nossa listinha aí que você tem no seu bloco de notas, que você tem no seu celular, essa listinha que você fez para o ano de 2024. Vamos fazer uma análise do que você pretende para o próximo ano. E se pergunte, em todas essas coisas, eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar? Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação? O que está no meu coração? O que eu coloquei aqui nessa listinha, por exemplo, eu quero ler a Bíblia todos os dias no ano de 2024. É uma boa meta, não é? Ler a Bíblia todos os dias. Mas qual é a real motivação por detrás dessa meta? É para honrar a Deus, para crescer espiritualmente, ou é para dizer para os outros que você conhece da Bíblia, que você leu a Bíblia toda? Qual é de fato a sua motivação quando você coloca uma meta nessa sua listinha? Para que você quer perder peso? Você quer melhorar a sua saúde? Você quer honrar a Deus com tudo que você tem? Ou é simplesmente por vaidade, para você honrar a si mesmo? Quanto à nossa retrospectiva pessoal do ano que está se encerrando, qual foi o resultado? Muitos de nós começamos o ano de 2023 com problemas de relacionamento entre familiares, problemas no casamento, problemas vocacionais, problemas com as finanças, problemas com a sexualidade, problemas identitários. E ainda assim, muitos de nós estamos terminando o ano de 23 com esses mesmos problemas, ou com problemas ainda piores. O que aconteceu? Onde nós falhamos? O que nós podemos fazer de diferente? O fato é que se nós continuarmos procurando a resposta para isso dentro de nós mesmos e tirarmos Jesus da história, essa conta nunca vai fechar. Nós vamos continuar sempre fracassando, pois o que o Senhor nos disse nessa passagem que nós acabamos de ler: sem mim vocês não podem coisa alguma, vocês não podem fazer nada. Então, quando nós de fato tiramos Deus da conta, quando nós tiramos Jesus da conta, a conta nunca vai fechar. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, com uma cena de Jesus, já no fim do seu ministério, na última semana de vida, onde ele sobe para Jerusalém, na festa da Páscoa. Ele ia de Jerusalém para Betânia, e naquele trecho ali, que dá aproximadamente uns 10 quilômetros, ele de repente, na beira do caminho, ele avista uma figueira bem bonita, bem viçosa, com muitas folhas. E aí Jesus, tendo fome, chegou até a videira e começou a procurar os frutos. Procura dali, procura de lá, ele não encontrou um fruto sequer. O que os estudiosos da figueira dizem a respeito disso? Primeiro, a figueira dá os frutos, depois ela dá as folhas. Jesus não encontrou nenhum fruto da figueira. E o que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela figueira e ela morre, ela seca, ela murcha. E o que Jesus então está nos ensinando com isso? Jesus mostrou que nós não podemos fazer propaganda daquilo que nós não temos. Aquela figueira estava fazendo propaganda, porque se ela tinha folhas, então certamente ela tinha frutos, porque os frutos vêm primeiro, depois que vêm as folhas. Mas
o Senhor não agrada de folhas, Ele agrada de frutos. Ele não vai se contentar com uma aparência de figueira bonita. Ele vai se contentar com os frutos que essa figueira vai dar. Ele não quer propaganda de frutos, ele quer frutos verdadeiros. Então a pergunta que eu faço para você e para mim hoje é: que tipo de ramo eu sou? Que tipo de ramo você é nessa videira? Nesse texto que nós acabamos de ler. Nós somos aqueles ramos que não dão frutos algum, que são arrancados e jogados para ser queimados. Nós somos os ramos que dão poucos frutos, então o agricultor precisa ir lá, limpar, podar, para que a gente possa dar mais frutos. Ou nós somos aqueles ramos que já frutificam com abundância para o Senhor. Que nesse ano, meus irmãos, nesse ano que está começando, Deus nos ajude a sermos muito frutíferos para a honra e glória dEle. Para que não tenhamos uma vida espiritual rasa, falsa, mentirosa, mas que verdadeiramente nós possamos nos rendermos a Cristo Jesus, possamos dar frutos para Ele. De fato, meus irmãos, quando virar a meia-noite, nada de mágico vai acontecer. Nós não vamos receber nada de presente porque virou de 2023 para 2024. Mas se nós não nos esforçarmos para darmos fruto, se nós não nos conectarmos a Jesus Cristo, de fato, nós não conseguiremos dar os frutos que talvez no nosso coração até ansiamos dar. E aí, 2024 pode ser novamente um ano de fruto algum ou de poucos frutos. Então, que o Senhor possa ser de fato a nossa base, que o Senhor possa transformar tudo que há em nós, todos os âmbitos da nossa vida, para que nós possamos frutificar para a honra e glória dEle. Amém? Vamos orar? Jesus bendito, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que transforme verdadeiramente o nosso coração. Senhor, nós não queremos viver uma vida de mentira, nós não queremos, Senhor, parecer ser crentes, nós queremos ser crentes de verdade, nós queremos ser verdadeiramente cristãos. Na etimologia da palavra cristão, que significa pequeno Cristo, nós somos instados a sermos parecidos contigo. E quando nós olhamos para a nossa vida, Senhor, isso não necessariamente é verdade. Nós falhamos, nós caímos, repetimos sempre os mesmos erros. Mas, Senhor, nós pedimos com todo o nosso coração que nesse ano que está começando, que nós tenhamos força, capacidade, coragem de mudar a nossa vida, Senhor. Mas nós sabemos que isto não virá se não é o Senhor conosco. Se o Senhor não caminha conosco, se não é o Senhor o sentinela, de nada adianta vigiarmos a fortificação. Senhor, esteja conosco, transforme o nosso coração. Que em 2024 nós possamos saltar, Senhor, os muros do nosso coração, saltar, Senhor, os muros que muitas vezes nos aprisionam e nos impedem, Senhor, de fazermos a Tua obra. Muda o nosso coração, Senhor. É o que nós oramos, pedindo, ansiando em Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém.